Eu fiz um tweet agora há pouco, né? Porque eu acabei de ver uma matéria que saiu no jornal A Bola de Portugal, Lula. Então, antes de trazer essa matéria importante, eu quero Que saber é se o você tem maior mais alguma jornal coisa a esportivo de declarar. Portugal. Não, não tenho não, velho. Acho que a gente fez uma boa leitura já. Sigamos com a pauta, inclusive porque a gente tem horário. Pois é, Tem vou horário para puxar para o acabar. encerramento aqui. Não, tem horário para acabar, já estou aqui puxando para o encerramento também, pode ficar tranquilo. Até porque parece que chegou aqui, não sei se foi o monitor, não sei o que é que foi que chegou aqui, então eu Foi vou seu ter que monitor. desmontar. Foi seu Eu vou monitor. ter Foi seu que. monitor. Não, é porque eu comprei uma cadeira nova também, que minha cadeira estava ruim. Então pode ser que tenha sido a cadeira, né? Porque eu trabalho praticamente o tempo todo aqui, né? Sentado na frente do computador, e aí eu fiz um investimento numa cadeira também melhor, né? Então pode ser que tenha sido a cadeira, não sei qual dos dois chegou. Ou O o live monitor ou a cadeira. espectador, o live espectador vê que Leirão da Massa está esbanjando, né? Contratou Luiz Teles, comprou É isso. cadeira, Foi a monitor. SAF. Foi a SAF. Rapaz, é a SAF. Ó, eu fiz aquilo agora há pouco no Twitch, né? Inclusive, recomendo que você me siga lá também no Twitter e faça e ative as notificações. E agora há pouco, né? Acabei de soltar. Aliás, tem meia hora que eu soltei esse link, já repercutiu. O Jornal A Bola tá me devendo aqui 300 cliques, viu, Lula? Isso aqui é que engajamento, viu? Acabei de publicar, tem meia hora o link do perfil lá da matéria. Já tem 297 cliques no link que eu publiquei em meia hora. Mas enfim. E aí, qual é a matéria aqui? Ó? Vamos abrir aqui juntos e vamos trazer a matéria, porque a matéria importante está aqui. Ó. Casa Pia, 2 milhões, e obviamente é de euros, separam Sequeira do Bahia. Manchete do jornal A Bola de Portugal. E aí eu falei no Twitter, que eu já falei aqui também na live, né? Tenho a sensação que isso aqui vai destravar a qualquer momento. E aí eu vou trazer a matéria para a gente ler juntos aqui, né, Lula? Para a gente compartilhar juntos, porque é uma matéria que saiu no jornal A Bola sobre essa situação do goleiro Patrick Sequeira. Tá aqui, ó. Casa Pia, 2 milhões separam Sequeira do Bahia. Brasileiros insistem pelo Guardião desde janeiro e o desencontro de verbas é cada vez menor. Gansos estão precavidos, né? Deve ser Casa Pia, para a saída do seu titular e já sinalizam opções do mercado. A história de amor entre o Bahia e o guarda-redes do Casa Pia, Patrick Sequeira, já vai longa e dura desde janeiro, altura em que os brasileiros avançaram por uma primeira oferta imediatamente rejeitada pelos lisboetas e disponíveis para perder o titular da sua baliza. O emblema que disputa o primeiro escalão do futebol brasileiro não desarma e os valores colocados pelo pretendente e as exigências do Casa Pia têm se aproximado. Se nas primeiras investidas os brasileiros colocaram 3 milhões de euros, agora já colocam 5, ao passo em que os gansos, que inicialmente apontavam para a cláusula de rescisão de 12 milhões de euros, já baixaram, né, o valor para 10 e existe a possibilidade de se encontrar um ponto intermédio. As informações veiculadas, né, esta quarta-feira no Brasil apontam que o Casapis teria disposto a chegar a um acordo por valores na ordem de 7 milhões de euros, pouco distantes, por isso, dos 5 oferecidos pelo Bahia, de quem se espera um forcing final, né, ou seja, uma última investida final nos próximos dias ou horas. Né? Avisado para essa situação, o emblema de Pinamanique já sinaliza soluções do mercado e Samuel Portugal, ou seja, o Casapia já está buscando alternativas no mercado, né, de acordo com o portal A Bola, né, e aponta para o goleiro do Porto, né, o Samuel Portugal, provavelmente não é o titular do Porto, né, o Samuel Portugal poderá estar na lista. O experiente guardião, né, goleiro de 31 anos, é sedentário do plantel dos azuis e brancos, e esta quarta-feira os Dragões anunciaram a contratação de João Costa, ex-estrela da Amadora, que irá ocupar a vaga que pertencia ao brasileiro, que irá sair nos próximos dias. Portanto, me parece que o Casa Pia já está buscando aqui um goleiro, né, que é o Samuel Portugal, já cogitando, né, esse acordo final pelo Patrick Sequeira. De acordo com a matéria, o Bahia ofereceu, na última proposta, 5 milhões de euros e o Casa Pia estaria prestes a aceitar uma proposta por 7, né, o que leva a crer aqui que nos próximos dias ou horas, nesse forcing, né, que eles chamam final, seria uma última investida, uma última cartada, né, a cartada final seria de fato chegar nesses 7 milhões de euros, ou fazer aquele velho Lula, nem eu nem você, 6 milhões e não se fala mais nisso, né? Pode ser isso também, Carlos Santana poderia fazer essa velha situação aí do nem eu nem você, mas um jornal super relevante falando que apenas 2 milhões de euros separam Patrick Sequeira do Bahia. Como a gente falou aqui, Lula, me parece que essa situação, essa novela aí está cada vez mais próxima de um final feliz para a gente, né? Eu acredito também, né, assim, as notícias chegam, isso é uma apuração, né, de várias fontes diferentes, ah, né, tanto as fontes que confirmam a negociação e os dados
né, que já foram divulgados em relação à negociação, mas também da própria movimentação do Casa Pia no mercado por uma possível substituição. Eu acho que assim, é preciso salientar que 2 milhões de euros é uma coisa para os portugueses, 2 milhões de euros no mercado brasileiro é muita coisa. A gente está falando de milhões de reais capazes de contratar atletas de bom nível, né? Então, assim, que fazem muita diferença no orçamento. Então, é preciso entender, né? O Bahia não quer extrapolar demais os valores ou pagar uma coisa muito fora do mercado por um atleta. Agora, é um tipo de soma, de quantia, que ela pode entrar em diversos tipos de composição de meta, de rendimento, que pode vir aí por quantidade de partidas jogadas, convocações para a seleção, participação em campeonatos relevantes por seleção, que são as coisas que fazem um goleiro, né, ter relevância para o mercado. Mas o Bahia, acredito, né, sobretudo, está interessado no rendimento esportivo. Mas para garantir esse rendimento esportivo é diferente de um centroavante, de um meio-campista. Você pode colocar ali metas de jogo, mas também de gols, né, de participação em gol. O goleiro é muito mais complicado, né? Muito mais complicado. Mas você tem metas que podem ser criadas, né? Métricas de valorização no mercado, sobretudo em relação à participação em eventos em que há uma visibilidade maior para o mercado, né? Como convocações e jogos pela seleção. E aí você consegue dizimar aí esses 2 milhões de diferença, por exemplo, num percentual, ou, né, a ser pago em caso de obtenção de metas, ou ainda, tendo assim, você tem 10% ainda do jogador para uma futura venda. Há composições possíveis. Quando não se tem uma diferença tão grande de valor de mercado, né, para o valor da negociação, você fica muito próximo, né, de uma composição com final feliz. É o que, de fato, eu acredito que vai terminar acontecendo nessa negociação, né? Porque não só me parece que foi um jogador identificado e monitorado pelo grupo, pelo scout do grupo como um todo, né? Como também é um jogador que é um anseio, né, da torcida, do treinador e das necessidades esportivas do Esporte Clube Bahia. Perfeito. Estou contigo, Lula. A gente falou sobre esse apenas 2 milhões de euros, bem entre aspas, né? Porque 2 milhões de euros, como você bem disse, na Europa é uma coisa, 2 milhões de euros no Brasil é outra coisa, né? 2 milhões de euros no Brasil é pouco mais de 12 milhões de reais, né? É muita coisa para a gente. Então, apenas porque talvez esteja mais perto do que longe de realmente concretizar essa negociação. Mas não é, obviamente, uma diferença tão pequena para a gente, né? Para a gente, nós brasileiros, digamos assim, clubes brasileiros. Mas me parece, como a gente já tinha falado, né, e eu continuo com esse feeling, eu acho que o Bahia vai fazer de tudo para trazer o Patrick Sequeira. É o nome que os caras acreditam que é o nome ideal, né? Eles chegaram nesse nome e acreditam que é o cara que pode ser o goleiro do projeto, e me parece que não vão abrir mão, né, nesse momento desse jogador, né? Me parece que por toda essa novela o Bahia tá querendo o cara desde janeiro, três propostas, vai e volta, começou com 3 milhões, já tá em 5, os caras queriam a multa de 12, já baixou para 10, já estão cogitando 7, eu acho que vai ficar nesse meio termo aí, 6 milhões de euros, acho que tá bom, nem eu nem você, e a gente termina contratando aí Patrick Sequeira, que a gente vai ser, espero eu, muito feliz, tá? É um goleiro relevante no cenário do futebol mundial hoje, fez uma ótima temporada pelo Casa Pia, né? Fez boas atuações pela seleção costarriquenha, né? Então é um goleiro que tem um respaldo, sim, né? Pelo valor que ele custa, e espero que seja a nossa solução de problemas, beleza? E aí acho que até uma mais para você, assim, porque eu assisti, né? O finalzinho da coletiva, confesso que eu não assisti de novo porque eu queria fazer um react mais
real aqui, né, no dia de hoje, então eu só assisti ali ao vivo aquele trechinho final quando você chegou, aliás que as duas últimas ou 3 últimas perguntas, sei lá, eu perdi acho que uns 10 minutos de coletivo, exatamente o tempo que você perdeu, eu perdi, né, peguei do metade pro final. E aí o Ian da Luz pergunta, desculpe, é só dizer que eu não perdi, não. Assim, eu cheguei lá, ele estava respondendo a segunda pergunta, mas eu fui ouvindo a coletiva no entendi, no YouTube, então eu caminho, terminei entendi. assistindo. Assim, se eu não tivesse visto as primeiras perguntas, eu não teria feito pergunta na coletiva, que aí eu corro o risco muito grande de repetir uma pergunta já feita, e isso, Perfeito. assim, eu acho que é a coisa mais bizarra que pode acontecer para um repórter numa coletiva, e não teria feito, já aconteceu, inclusive, isso uma vez, eu preferi não fazer a pergunta, mas eu tenho que ouvir a coletiva, senão não dá para fazer. Mas é isso. Tô Segue, contigo. desculpa, vamos lá. Não, tranquilo. E aí o Ian fala o seguinte: Bom dia, galera. Não sei se percebeu, mas ele na coletiva citou que o que o Bahia busca no mercado e limitou a uma ou duas. Será que Siqueira não é o grupo City por fora querendo um ativo para o grupo e colocar no Bahia? Não sei, né? Para o grupo e no Bahia? Ficou faltando caracteres aí. Ele falou sobre um zagueiro, né? Na verdade, ele falou que tinha. Assim, eu não lembro exatamente ipsilíteres, mas mais ou menos ele falou que achava que algumas posições estavam no limite. Acho que foi esse termo que ele utilizou. Né? E aí ele fala, se eu não me engano, de zagueiro e de um jogador pelo lado de campo. E acho que a questão de goleiro, velho, assim, goleiro tá claro, gente. O Bahia vai trazer um goleiro, vai tentar trazer um goleiro, né? Ontem, inclusive, eu tentei aproveitar a classificação do Bahia para poder, né, com a empolgação, tirar informações de nosso parceiro Renatinho Guedeville. Aliás, ele super elogiou também a sua contratação aqui no Info, né? Falou que foi uma contratação excelente, enfim, trouxe aí os louros também para a gente e para você, evidentemente, né, da sua chegada aqui no nosso canal. E eu tentei tirar alguma informação dele, né? De fato, ele confirmou as informações de que o Bahia já tinha feito 3 propostas pelo Patrick Siqueira, né? Falou que o Bahia vai buscar essa contratação, que tá difícil porque os caras querem grana. A verdade é, os caras estão tentando fazer jogo duro para tentar o valor mais caro possível, né? Para tentar o valor mais alto possível para poder transferir o atleta, mas que o Bahia deve, de fato, contratar o Patrick Siqueira. Né? Ele falou, inclusive, e aí ele já trouxe uma visão empresarial, né? Uma visão, né, de gestão, digamos assim, de negócio. Ele falou que tem dúvida se o Bahia, por exemplo, chegaria... ele falou que achava que o Bahia não chegaria, por exemplo, em 12 milhões de euros nunca nesse goleiro. No ponto de vista de negócio, porque ele falou, no ponto de vista de negócio, você não compra um goleiro por 12 milhões de euros, ainda que você precise, né? Porque você não vai vender esse goleiro pelo dobro do valor. Talvez seja melhor do ponto de vista de negócio você trazer um goleiro que está sem clube e que vai te ajudar um pouco a mais e trazer um atacante de 12 milhões de euros, porque esse cara vai valer 30 depois. Um atacante de 12 milhões de euros, ele vai valer 30 depois, se ele fizer, obviamente, se ele tiver um crescimento de carreira. Um goleiro, muito dificilmente. Era mais o Patrick Siqueira, que é um goleiro já de 26, 27 anos. Ele não é um goleiro de 22, 23. É um cara que, sei lá, vai jogar 2 temporadas e ele vai estar na flor da idade. Ele é um cara, claro, o goleiro joga até mais velho, mas o mercado para goleiro é um mercado diferente, não é um mercado de meia, de atacante. Então, perfeito, do ponto de vista negocial, ele está corretíssimo, eu concordo 100% com ele. Agora, ele falou que o Bahia, sim, busca a alteração do Patrick Siqueira, e aí, somando, Ian, com a ideia do Rogério Ceni na coletiva, me parece que são esses 2 a 3 nomes mesmo. É um goleiro, um zagueiro e um atacante de beirada, que pode, eventualmente, fazer a função de centroavante, né, que pode ser um cara mais híbrido ali, digamos assim, que pode ter essa função de centroavante também. Não sei se você observou isso também, Lula, em relação ao Rogério Ceni, se ele deixou, se o que eu falei aqui de fato condiz 100% com o que ele deixou escapar, se essa também foi a sua interpretação, traz pra gente aí o que é que você viu em relação a essa questão de mercado, até porque a janela está aberta oficialmente hoje, dia 10 de julho, e vai até o dia 2 de setembro, Luiz Teles. Praticamente, assim, minha leitura é exatamente essa. Um zagueiro, né? E foi inclusive o que eu falei, né? Ontem eu vi, né? Eu acho assim, o zagueiro, pela situação atual, está de fato muito no limite para a utilização. Você perder mais um zagueiro, você teria ali muitos problemas. Zagueiro você está sempre perdendo por lesão, desculpa, por suspensão, né? Seja pelo terceiro do cartão amarelo, seja por expulsão direta. Não é tranquilo você ter um elenco tão enxuto de zagueiros como temos hoje, ainda mais, lembrando, né? A gente tem jogadores que foram adaptados para a função ali também. E terminou que o Rogério Ceni desenvolveu um sistema tão eficiente
eficiente nas transições de posição, vamos colocar assim, né? No qual ele consegue variar a saída de 3, saída de 4, trabalhar com laterais, com um lateral apenas lateral, o outro lado você trabalha com um jogador espetado, que pode ser um atacante, que pode ser um meia, ou que pode ser, por exemplo, Arias. Então, você terminou que ele desenvolveu uma maneira que você pode ter mais zagueiros à disposição do que laterais, e hoje a gente está em déficit, né, de zagueiro. Né? E acho que, de fato, a posição que o Bahia poderia atacar no mercado, não necessariamente como aposta, mas pode apostar num jogador que tenha a capacidade de compor bem esse elenco, de ser útil na hora, né, quando for necessitado, né, quando for preciso, de trazer. E esse jogador de lado de campo de força, né, que para mim é a principal demanda, mais do que o zagueiro, é a principal demanda do time hoje. Né? Ele disse que vai treinar, mas ele voltou a falar ontem, eu ainda acho que ele rende mais, mas isso faz parte do treinador, ele tem que dar confiança ao atleta, tem que mostrar que tem confiança no feeling do atleta também, né? Até para provar o atleta errado, se for o caso. Né? Mas ele voltou a falar ontem que acho que o Lúcio é um jogador mais de meio. Eu concordo mais com o Lúcio do que com ele. Eu acho que Lúcio tem mais capacidade de jogar como um jogador de lado de campo, construtor, que penetre na área, né, do que, de fato, centralizado. Acho que ele não é um jogador que segura bem a bola, né? Ele não é um jogador que faz ali, né, as tabelas como pivô, não só segurar a bola, mas as tabelas como pivô ele não faz bem. Então, a maneira como o Bahia joga precisa mais de um jogador com essa capacidade, né, do que como o Lúcio joga. Qual a vantagem de Lúcio centralizado? É que ele é um bom marcador centralizado. Então, ele ajuda o Bahia a roubar muitas bolas, a pressionar o adversário, a incomodar o adversário desde o início da construção de jogadas. Então, ele bota isso na balança, mas eu estou mais concordando com o Lúcio. E o Beleza. Goleiro, desculpe, o goleiro, Leiro, é necessário, mas nessa prateleira de necessidades ele está em terceiro lugar. E eu acho que vai vir. Eu acho que vai vir o goleiro também nessa janela agora. Show de bola! Aristóteles Rodrigues, Lery Telles, achei o jogo com os pés de Marcos Felipe ontem muito bom. Vocês avaliaram como? No primeiro tempo foi. No segundo tempo foi uma lástima. Perfeito. No segundo tempo foi uma lástima. No primeiro tempo ele esteve bem, acho que conseguiu controlar bem as ações, né? Conseguiu distribuir. Porque, veja, gente, e aí eu falo isso como goleiro também. Claro que eu não fui goleiro profissional, mas é a posição que eu sempre gostei de jogar. O goleiro, ele tem uma visão privilegiada do campo. O goleiro é quem enxerga o jogo da melhor maneira, porque ele vê o jogo de frente o tempo inteiro. Dificilmente o goleiro tem alguém atrás dele. Né? Então, normalmente ele vê o jogo de frente e ele tem a visão dos 22 atletas, quer dizer, dos 21, né? Porque ele é o 22º. Então, ele tem a visão dos 21 atletas em campo privilegiada. Então, o goleiro, ele tem que saber, e aí é uma situação que acho que dá para você desenvolver e trabalhar, mas ou você tem ou você não tem, que é a visão de jogo. O goleiro tem que desenvolver essa visão de jogo mais apurada. Pô, se tem um cara... Por exemplo, aquela defesa que o Marcos Felipe fez, absurda no primeiro tempo, né? Absurda. Ele tava saindo para um lado, a bola foi para o outro, ele catou com a mão esquerda assim no reflexo, e encaixou depois. Absurda a defesa. Indiscutível, grande defesa do Marcos Felipe. E aí, o que ele tinha que fazer ali? Eu sei que tem a regra dos 8 segundos, né? Que ele não podia ficar com muito tempo com a bola, mas ele tem que segurar a onda. E aí, velho, é muito mais aceitável. Me desculpe, assim, os entusiastas da saída curta e tudo mais. Eu gosto também. Mas é muito mais aceitável o cara espanar uma bola pra frente depois daquela defesa, principalmente na reta final de jogo, do que ficar saindo de toquinho e correr o risco de tomar um gol. O que o Bahia não podia, naquele momento, na reta final do primeiro tempo, era justamente tomar um empate. A gente faz o gol aos 40 minutos do primeiro tempo, era para ir pro intervalo com a vantagem. O segundo gol melhorou ainda mais a situação, porque foi uma falha do João Ricardo que deixou a gente mais confortável. Mas, num contexto geral, Lula, o Bahia não podia se dar o luxo de fazer 1-0 e tomar um gol logo depois. Por exemplo, o que aconteceu com o Inter. Né? A gente não podia se dar o luxo de fazer isso. É um jogo decisivo. Você tem que deixar o adversário sofrer. Você tem que deixar o adversário sentir o gol que tomou
né? E fazer com que ele tenha que sair de trás, com que ele tenha que se expor mais. E o Bahia precisava ter saído na frente ontem e aconteceu. Então, o goleiro ele tem que ter o feeling também de saber o momento certo de você sair curto, de você sair longo, de você espanar uma bola, né, de você não entrar no risco Na reta final do primeiro tempo ali, eu fiquei nervoso, porque o Bahia começou a ficar naquela de toquinho na defesa, e as jogadas ficando, os toques ficando curtos, as jogadas ficando ali. O campo não estava bom para isso. O campo não estava bom, é importante que a gente fale isso. A bola pererecando muito no gramado. Então, assim, não tava um gramado ok para esse tipo de jogo, né? Então, o Bahia ficou perto ali, em determinado momento, de entregar uma situação, né, para o Fortaleza de empate na reta final do primeiro tempo, que não podia acontecer. Então, assim, no primeiro tempo, de uma maneira geral, acho que ele foi bem nas leituras, tirando essa jogada que eu citei, né, que ele tentou acelerar a reposição e foi com a mão, não foi com o pé, né? Tentou acelerar a reposição e quase, né, deu M ali. Mas no segundo tempo eu achei que ele foi muito precipitado, várias bolas foram recuadas para ele. Ele espanou, não sei se ele estava nervoso, se ele não estava confiando no gramado, enfim. Não ficou muito claro para mim o motivo. Mas acho que foi um Marcos Felipe no primeiro tempo e outro Marcos Felipe no segundo, Lua. Não exatamente no segundo tempo inteiro. Eu acho assim, até o momento que o Bahia tinha um controle do jogo, até o gol do Fortaleza, ele ainda estava fazendo a distribuição correta, ele não estava espanando à toa, né? Ele estava escolhendo e tendo calma para poder escolher os passes. E depois ele, junto com o time inteiro, né? Ele terminou sendo muito protagonista, porque muitas bolas chegaram a ele, né? Ele começou a errar demais e fazer escolhas erradas e se precipitar. Concordo absolutamente com você, né? Foi muito precipitado. A grande maioria assim, o papel dele não se precipitar nesse momento. Era papel dele não se precipitar nesse momento. Muita gente não gosta, muita gente fica nervoso, né? O gramado da Fonte Nova não ajuda a gente ficar mais calmo com essa situação, mas é necessário, velho. É muito necessário que ele atue dessa maneira, para a maneira do Bahia jogar. Por isso, quando eu clamo por um goleiro, eu volto a dizer, o mais importante, a torcida quer muito goleiro que garanta os resultados, né? Que garanta ali, que deixa o time vivo, etc. É muito bom, também acho que isso é muito bom, mas o mais importante para o Bahia é o goleiro que vai garantir o volume e a estratégia de jogo do Bahia. A estratégia de jogo e o volume do Bahia nessa ordem, né? E para isso tem que saber jogar com a bola nos pés e saber ter a calma no momento necessário de jogar com a bola nos pés, né? De dar os passos corretos. E ontem, depois dos 23 minutos do segundo tempo, ele não fez isso, né? Várias bolas foram recuadas para ele, ele espanava de primeira, ou ele ajeitava a bola e perfilava mal para poder sair jogando pela lateral, ou procurava jogadores que não têm altura para fazer a disputa da bola de cabeça, né? Foram várias, assim, seguidas. Você vê como isso, que ele tem a capacidade de fazer isso bem. Tem um lance muito claro no primeiro tempo, ensaiado de jogada, inclusive, né? Era um tiro de meta, sempre no tiro de meta, Caio Alexandre cola do lado dele ali, ele fica posicionado, né, do lado, Caio Alexandre cola do lado e ele ou dá um toquinho para Caio Alexandre ou sai com um dos jogadores mais lateralmente colocados. Só que não. Ele viu um espaço gigante no entre linhas com o William José escorando um jogador de defesa, numa situação praticamente de 3 contra 3. E ele soltou a bola muito bem para o William José, que errou a jogada, né? Mas o lance pedia isso, a leitura dele foi correta, a execução técnica do passe foi correta, né? Mostrando que ele tem essa capacidade, né? Então, assim, é uma questão também de cabeça, para poder fazer, poder melhorar esse jogo, né? A gente não pode desassociar a questão da capacidade técnica, né, da questão da capacidade mental de realizar esse jogo ao longo dos 90 minutos. E talvez seja isso, né, a situação que mais aflija o Marcos Felipe, né? Essa mesma capacidade mental faz com que ele evite, por exemplo, trombadas na área, faz com que bolas que seriam defensáveis, encaixáveis, ou que o gesto técnico permitisse a ele colocar a bola mais para o lado, mas que ele,
pelo medo do choque, pelo medo do confronto ali, e isso pode ser, isso é uma coisa natural também, né, diga-se, né, que prejudica ele. Ele termina só bloqueando a bola, fazendo uma má defesa, não encaixando uma bola. A gente já viu isso várias vezes acontecer, ou uma bola que era tranquila, de um cruzamento, ele sair para encaixar, ele termina tentando socar e soca mal, ou ainda ele desiste de fazer a dividida e fica no mata-burro para tomar o gol. É uma insegurança, né? Que acho que daí, de novo, é a mesma segurança que caiu sobre ele ontem após, e caiu sobre o time todo, diga-se, após o gol do Fortaleza. Perfeitamente. Um abraço para dona Márcia Marques, sempre aqui com a gente também. Bom dia, nação tricolor Lery Lula. Gostei muito das descidas do Caio Alexandre. Jogou de terno, mais uma vez. Acertei que a lei do ex seria executada e o placar. Agora que vem a Mega. Quando a Mega vier, lembre da gente, viu? Um beijo grande, dona Márcia Marques. Tamo junto. Partidaço, Caio Alexandre. Foi, jogou muito.